Rio de Janeiro. Madrugada de 8 de março de 2021, 2h20 da manhã. Um silêncio pesado domina os corredores de um prédio residencial na Barra da Tijuca. De repente, uma porta de elevador se abre com pressa. Nos braços de um homem, o corpo de uma criança. O menino não se mexe, não chora, não reage. O carro parte em alta velocidade rumo ao hospital. Minutos depois, médicos tentam reanimá-lo. Mas algo ali não parece certo. O corpo daquela criança de apenas 4 anos carrega marcas que não combinam com um acidente doméstico. Horas depois, um laudo começaria a revelar algo aterrador. Não foi uma queda, não foi um acidente. Henri Borel havia sofrido uma sequência brutal de agressões. E a pergunta que paralisaria o país inteiro seria: quem fez isso com ele, dentro da própria casa? Para entender essa história, precisamos voltar alguns anos. Henri Borel Medeiros nasceu em 3 de maio de 2016, no Rio de Janeiro. Era descrito por familiares como um menino carinhoso, falante e extremamente ligado ao pai. O pai, Leniel Borel, trabalhava como engenheiro. A mãe, Monique Medeiros, vivia na Barra da Tijuca com o filho. Após a separação do casal, Henri dividia seu tempo entre a casa do pai e da mãe. A princípio, a rotina parecia normal. Mas em 2020, uma nova figura entrou na vida de Monique. O vereador do Rio de Janeiro, Dr. Jairinho. Ele era médico de formação e político conhecido na cidade. O relacionamento entre Monique e Jairinho evoluiu rapidamente. E com ele, Henri passou a conviver com o padrasto. Segundo relatos posteriores de familiares, o menino começou a demonstrar medo em algumas situações. Mas naquele momento, ninguém imaginava o que estava acontecendo dentro daquele apartamento. Reconstrução do dia do crime, 7 de março de 2021. Domingo, fim de tarde. Henri havia passado o dia com o pai. Por volta das 19 horas, Leniel leva o filho de volta ao apartamento da mãe. O prédio fica em um condomínio de classe média alta na Barra da Tijuca, uma das regiões mais modernas do Rio. Prédios altos, portarias com segurança, garagens subterrâneas. Um ambiente que transmite tranquilidade. Mas naquela noite, algo começaria a sair do controle. 8 horas da noite, Henri chega ao apartamento. Lá dentro estão Monique e Jairinho. Segundo relatos posteriores, o menino parecia normal naquele momento. Mas o que aconteceu nas horas seguintes se tornaria o centro da investigação. Por volta das 22 horas, Monique afirma que colocou Henri para dormir. O menino estaria em seu quarto. A noite aparentemente segue tranquila. Mas essa versão começaria a apresentar falhas. Madrugada, 8 de março de 2021, por volta de 2 horas da manhã. Segundo Jairinho, ele e Monique teriam ouvido barulhos no quarto da criança. Quando foram verificar, Henri estaria no chão. A versão inicial diz que o menino teria caído da cama e batido a cabeça. Mas essa explicação não convenceu os médicos. 2h30 da manhã. Henri chega ao Hospital Barra d'Or. Os médicos iniciam tentativas de reanimação, mas rapidamente percebem algo estranho. O corpo apresenta hematomas antigos, lesões recentes, sinais de agressão. O menino não resistiu.
A morte foi registrada poucas horas depois. E naquele momento, a história da queda começou a ruir. Ainda no hospital, os médicos acionam a polícia. O caso passa a ser investigado pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. O corpo é encaminhado ao Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro. O resultado do exame seria devastador. Henry tinha 13 lesões internas. Laceração no fígado, hemorragia interna, múltiplas fraturas. Os peritos concluem: a causa da morte foi hemorragia interna provocada por ação contundente. Em outras palavras, Henry foi espancado. A investigação começa a reconstruir as últimas semanas da vida do menino. Testemunhas relatam episódios preocupantes. Funcionários do prédio dizem ter ouvido gritos e choros frequentes vindos do apartamento. Exames apontam lesões antigas no corpo da criança. Dias depois, surge um detalhe perturbador. Câmeras de segurança mostram Jairinho entrando no quarto de Henry várias vezes durante a madrugada, mas quase sempre sozinho, sem a presença da mãe. Quando interrogados, Monique e Jairinho apresentam versões inconsistentes. Em alguns momentos dizem que Henry caiu da cama. Em outros, sugerem que ele teria passado mal. As versões mudam, os horários não coincidem. E a polícia começa a suspeitar que algo está sendo escondido. Investigadores obtêm depoimentos de ex-namoradas de Jairinho. Algumas relatam episódios de agressividade. Uma delas afirma que seu próprio filho também teria sido agredido. O padrão começa a emergir. Um comportamento explosivo, violento, imprevisível. Enquanto isso, a polícia monta uma linha do tempo da madrugada. E algo fica claro. Durante horas, Henry esteve sozinho com Jairinho. Em 8 de abril de 2021, exatamente um mês após a morte do menino, a polícia executa mandados de prisão. Jairinho é preso. Monique também. As investigações apontam que Henry teria sido agredido violentamente dentro do apartamento e que a mãe teria tentado encobrir o crime. A prisão do vereador provoca uma explosão na mídia. O caso domina jornais e programas de televisão. Protestos acontecem. A população exige justiça. Impacto nacional. O caso Henry Borel provoca indignação em todo o Brasil. Discussões sobre violência contra crianças ganham força. Anos depois, o Congresso aprovaria a chamada Lei Henry Borel, criada para fortalecer medidas de proteção infantil. Mas nenhuma lei poderia mudar o que já havia acontecido. Desfecho e reflexão. No apartamento da Barra da Tijuca, o silêncio voltou. O quarto onde Henry dormia ficou vazio. Brinquedos esquecidos, desenhos infantis. E uma história interrompida cedo demais. O caso segue em desdobramentos judiciais. Mas uma pergunta permanece ecoando na memória coletiva do país. Quantos sinais foram ignorados antes daquela madrugada? Porque, às vezes, crimes como esse não começam na noite em que a vítima morre. Eles começam muito antes. Nos pequenos sinais, nos gritos abafados, nas portas fechadas. E nas vezes em que ninguém percebe, ou escolhe não perceber. Henry tinha apenas 4 anos. E a pergunta que ainda assombra esse caso é simples. Se tantos sinais estavam ali, por que ninguém conseguiu salvá-lo?